O ataque a Pearl Harbor foi um ataque militar surpresa do Serviço Aéreo Imperial da Marinha Japonesa contra os Estados Unidos, um país neutro na época, na base naval de Pearl Harbor, em Honolulu, no território do Havaí, pouco antes das 8 horas de 7 de dezembro de 1941, um domingo. O ataque levou à entrada formal dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial no dia seguinte. A liderança militar japonesa se referiu ao ataque como Operação Havaí, Operação Inteligência Artificial, e como Operação Z durante seu planejamento. O Império do Japão pretendia o ataque como uma ação preventiva para impedir a frota do Pacífico dos Estados Unidos de interferir em suas ações militares planejadas no sudeste da Ásia contra territórios ultramarinos do Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos. Ao longo de 7 horas, houve ataques japoneses coordenados às Filipinas, Guam, Ilha Wake dos Estados Unidos, Império Britânico na Malásia, Singapura e Hong Kong. O ataque começou às 7 horas e 48, horário do Havaí, 18 horas e 18 GMT. A base foi atacada por 353 aviões do Japão, incluindo caças, bombardeiros de nível e de mergulho e torpedeiros, em 2 ondas, lançadas por 6 porta-aviões. Todos os 8 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos foram danificados, com 4 afundados. Com exceção do USS Arizona, as embarcações foram recuperadas e 6 devolvidas ao serviço na guerra. Os japoneses também afundaram ou danificaram 3 cruzadores, 3 contratorpedeiros, um navio de treinamento antiaéreo e um lançador de minas navais. 188 aviões dos Estados Unidos foram destruídos e 2.403 americanos foram mortos e 1.178 outros ficaram feridos. Instalações importantes da base, como a estação de força, doca seca, estaleiro, manutenção e instalações de armazenamento de combustível e torpedo, bem como os cais de submarinos e o edifício da sede, também sede da seção de inteligência, não foram atacados. As perdas japonesas foram leves, 29 aviões e 5 mini-submarinos foram perdidos e 64 militares foram mortos. Kazuo Sakamaki, o comandante de um dos submarinos, foi capturado. O Japão anunciou uma declaração de guerra aos Estados Unidos no mesmo dia, 8 de dezembro em Tóquio, mas a declaração não foi entregue até o dia seguinte. No dia seguinte, 8 de dezembro, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra ao Japão. Em 11 de dezembro, a Alemanha nazista e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, que responderam com uma declaração de guerra contra a Alemanha nazista e a Itália. Havia inúmeros precedentes históricos para a ação militar sem aviso prévio do Japão, mas a falta de qualquer aviso formal, especialmente enquanto as negociações de paz ainda estavam aparentemente em andamento, levou o presidente Franklin D. Roosevelt a proclamar em 7 de dezembro de 1941, uma data que viverá na infâmia. Como o ataque ocorreu sem uma declaração de guerra e sem aviso explícito, o ataque a Pearl Harbor foi posteriormente considerado nos julgamentos de Tóquio como um crime de guerra. Antecedentes do conflito. Antecedente diplomático. A guerra entre o Império do Japão e os Estados Unidos era uma possibilidade que cada nação estava ciente e planejada desde a década de 1920. O relacionamento entre os dois países foi cordial o suficiente para que continuassem sendo parceiros comerciais. As tensões não cresceram seriamente até a invasão japonesa da Manchúria em 1931. Na década seguinte, o Japão se expandiu para a China, levando à Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. O Japão gastou um esforço considerável tentando isolar a China e tentou garantir recursos independentes suficientes para alcançar a vitória no continente. A Operação Sul foi projetada para auxiliar esses esforços. Pearl Harbor, em 30 de outubro de 1941, olhando para sudoeste. A partir de dezembro de 1937, eventos como o ataque japonês ao USS Panay, o incidente Allison e o massacre de Nanquim movimentaram fortemente a opinião pública ocidental contra o Japão. Temendo a expansão japonesa, os Estados Unidos, Reino Unido e a França ajudaram a China com seus empréstimos para contratos de suprimentos de guerra. Em 1940, o Japão invadiu a Indochina francesa, tentando impedir o fluxo de suprimentos que chegavam à China. Os Estados Unidos interromperam o embarque de aviões, peças, máquinas, ferramentas e combustível de aviação para o Japão, que estes consideraram um ato hostil.
Os Estados Unidos não pararam as exportações de petróleo, no entanto, em parte por causa do sentimento predominante em Washington, D.C., dada a dependência japonesa do petróleo americano, essa ação provavelmente seria considerada uma provocação extrema. Em meados de 1940, o presidente Franklin D. Roosevelt mudou a frota do Pacífico que estava em San Diego para o Havaí. Ele também ordenou um acúmulo militar nas Filipinas, tomando as duas ações na esperança de desencorajar a agressão japonesa no Extremo Oriente. Como o alto comando japonês estava, erroneamente, certo de que qualquer ataque às colônias do Sudeste Asiático do Reino Unido, incluindo Singapura, levaria os Estados Unidos à guerra, um ataque preventivo devastador parecia ser a única maneira de impedir a interferência naval americana. Uma invasão nas Filipinas também foi considerada necessária pelos planejadores de guerra japoneses. O Plano de Guerra Laranja dos Estados Unidos previa defender as Filipinas com uma força de elite de 40 mil homens. Essa opção nunca foi implementada devido à oposição de Douglas MacArthur, que sentiu que precisaria de uma força 10 vezes maior. Em 1941, os planejadores dos Estados Unidos esperavam abandonar as Filipinas no início da guerra. No final daquele ano, o almirante Thomas C. Hart, comandante da frota asiática, recebeu ordens nesse sentido. Os Estados Unidos finalmente cessaram as exportações de petróleo para o Japão em julho de 1941, após a apreensão da Indochina francesa por conta da queda da França, em parte por causa das novas restrições americanas ao consumo doméstico de petróleo. Por causa dessa decisão, o Japão prosseguiu com os planos de tomar as Índias Orientais Neerlandesas, ricas em petróleo. Em 17 de agosto, Roosevelt alertou o Japão de que os Estados Unidos estavam preparados para tomar medidas opostas se países vizinhos fossem atacados. Os japoneses foram confrontados com uma dicotomia: ou se retiraram da China e perderam a face ou aprenderam novas fontes de matérias-primas nas colônias europeias ricas em recursos do sudeste da Ásia. O Japão e os Estados Unidos entraram em negociações durante 1941, tentando melhorar as relações. No curso dessas negociações, o Japão se ofereceu para se retirar da maior parte da China e da Indochina francesa depois de fazer as pazes com o governo nacionalista. Também propôs adotar uma interpretação independente do Pacto Tripartite e se abster de discriminação comercial, desde que todas as outras nações fossem recíprocas. Washington rejeitou essas propostas. O primeiro-ministro japonês Konoye se ofereceu para se encontrar com Roosevelt, mas Roosevelt insistiu em chegar a um acordo antes de qualquer reunião. O embaixador dos Estados Unidos no Japão pediu repetidamente que Roosevelt aceitasse a reunião, alertando que era a única maneira de preservar o governo conciliatório de Konoye e a paz no Pacífico. No entanto, sua recomendação não foi posta em prática. O governo Konoye entrou em colapso no mês seguinte, quando os militares japoneses rejeitaram a retirada de todas as tropas da China. A proposta final do Japão, apresentada em 20 de novembro, se ofereceu para se retirar do sul da Indochina francesa e se abster de ataques no sudeste da concluísse pactos de não agressão com as potências do Pacífico. Em 26 de novembro no Japão, um dia antes da entrega da nota, a força-tarefa japonesa deixou o porto para Pearl Harbor. Os japoneses pretendiam o ataque como uma ação preventiva para impedir a frota do Pacífico dos Estados Unidos de interferir em suas ações militares planejadas no sudeste da Ásia contra territórios ultramarinos do Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos. Ao longo de 7 horas, houve ataques japoneses coordenados às Filipinas, Guam e Ilha Wake dos Estados Unidos, Império Britânico na Malásia, Singapura e Hong Kong. Além disso, do ponto de vista japonês, era visto como um ataque preventivo antes que o medidor de petróleo ficasse vazio. Planejamento militar. O planejamento preliminar de um ataque a Pearl Harbor para proteger a mudança para a área de recursos do Sul, o termo japonês para as Índias Orientais Neerlandesas e o Sudeste da Ásia em geral, começou muito cedo em 1941, sob os auspícios do almirante Zoroku Yamamoto, então comandando frota combinada do Império do Japão. Ele obteve parecer favorável ao planejamento e treinamento formal para um ataque do Estado-Maior da Marinha Imperial Japonesa somente após muita disputa com a sede da Marinha, incluindo uma ameaça de renúncia ao seu comando.
O planejamento em grande escala estava em andamento no início da primavera de 1941, principalmente pelo contra-almirante Rinosuke Kosaka, com assistência do capitão Minoru Genda e do vice-chefe de gabinete de Yamamoto, capitão Kameto Kuroshima. Os planejadores estudaram intensamente o ataque aéreo britânico de 1940 à frota italiana de Taranto. Nos meses seguintes, os pilotos foram treinados, o equipamento foi adaptado e inteligência foi coletada. Apesar desses preparativos, o imperador Hirohito não aprovou o plano de ataque até 5 de novembro, depois que a terceira das 4 conferências imperiais convocou a consideração do assunto. A autorização final não foi dada pelo imperador até 1 de dezembro, depois que a maioria dos líderes japoneses o aconselhou que a nota de Ruhr destruiria os frutos do incidente na China, ameaçaria Manchukuo e minaria o controle japonês da Coreia. No final de 1941, muitos observadores acreditavam que as hostilidades entre os Estados Unidos e o Japão eram iminentes. Uma pesquisa da Gallup pouco antes do ataque a Pearl Harbor descobriu que 52% dos americanos esperavam uma guerra com o Japão, 27% não e 21% não tinham opinião. Embora as bases e instalações do Pacífico dos Estados Unidos tenham sido colocadas em alerta em muitas ocasiões, as autoridades dos Estados Unidos duvidaram que Pearl Harbor seria o primeiro alvo, eles esperavam que as Filipinas fossem atacadas primeiro. Essa suposição deveu-se à ameaça que as bases aéreas de todo o país e a base naval de Manila representavam para as rotas marítimas, bem como para o transporte de suprimentos para o Japão do território para o sul. Eles também acreditavam incorretamente que o Japão não era capaz de montar mais de uma grande operação naval de cada vez. Objetivos. O ataque japonês teve vários objetivos principais. Primeiro, pretendia destruir unidades importantes da frota americana, impedindo a frota do Pacífico de interferir na conquista japonesa das Índias Orientais Neerlandesas e da Malásia e permitir ao Império do Japão conquistar o Sudeste Asiático sem interferência. Segundo, se esperava ganhar tempo para o Japão consolidar sua posição e aumentar sua força naval antes que a construção naval autorizada pela Lei Vinson-Walsh de 1940 apagasse qualquer chance de vitória. Terceiro, para dar um golpe na capacidade da América de mobilizar suas forças no Pacífico, os navios de guerra foram escolhidos como os principais alvos, uma vez que eram os navios de prestígio de qualquer marinha da época. Finalmente, se esperava que o ataque minasse o moral americano, de modo que o governo dos Estados Unidos diminuísse suas demandas contrárias aos interesses japoneses e buscasse um compromisso de paz com o Japão. Atingir a frota do Pacífico ancorada em Pearl Harbor trazia duas desvantagens distintas: os navios-alvo estariam em águas muito rasas, portanto seria relativamente fácil recuperá-los e possivelmente repará-los, e a maioria das tripulações sobreviveria ao ataque, já que muitas estariam de licença ou estariam no porto. Outra desvantagem importante, a de tempo e conhecida pelos japoneses, foi a ausência de todos os 3 porta-aviões de Pearl Harbor da frota do Pacífico, o USS Enterprise, o USS Lexington e o USS Saratoga. O Comando Superior da Marinha Imperial Japonesa estava associado à doutrina da batalha decisiva do almirante Maan, especialmente a de destruir o número máximo de navios de guerra. Apesar dessas preocupações, Isoroku Yamamoto decidiu seguir em frente. A confiança japonesa em sua capacidade de realizar uma guerra curta e vitoriosa também significou que outros alvos no porto, especialmente o estaleiro da marinha, tanques de petróleo e a base submarina, foram ignorados, pois, segundo eles, a guerra terminaria antes da influência dessas instalações seria sentida.